Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Turismo. Estamos finalmente de volta a esse estúdio, né, Dani? Amém! Estávamos ansiosos, os meninos morrendo de saudade da gente, né, meninos? Certeza disso. Esse estúdio que não é nosso, mas é quase como se fosse. É nosso. Não deixa de ser, é nosso. Exato. E nos últimos meses, nós publicamos alguns podcasts que foram gravados em outubro do ano passado, né, Dani? Na última feira da BTM, isso. E aí, se você ainda não viu, é só acessar o nosso canal do YouTube, tem uma playlist lá só com os episódios que foram gravados Vão na lá BTM. prestigiar a gente, né? Exato. Tem, inclusive, umas dicas de destino bem interessantes. Nós conversamos com alguns gestores e vocês podem ficar à vontade lá. Claro, depois que assistir esse episódio aqui, né? Que tá rico, né? Tá, exatamente. Rico e criativo. Nós vamos falar sobre experiências gastronômicas no turismo. Nossa. Então, eu acredito que você já tenha percebido, se você gosta de viajar, você já percebeu que se alimentar durante uma viagem não é mais a mesma coisa. Então, as experiências estão indo muito além do prato, né, Dani? Olha, pra mim, a melhor parte da viagem é comer. Basta olhar pra mim, né? Comer bem, a experiência de comer bem, não acho que não é indescritível. E nós convidamos duas pessoas que não gostam disso, né? De forma alguma. Isso faz parte já do trabalho delas. E uma delas, a nossa amiga Alessandra Lontra. É muito bom ter você aqui. Ela é turismóloga provisionada, é jornalista, é consultora, né, Ale? E tem ajudado empreendedores, tem ajudado gestores a desenvolverem experiências, não só gastronômicas, experiências turísticas nos seus destinos, né? Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Bom ter você aqui. Olá, obrigada, meninas. Nós estamos aqui com pessoas de peso. A verdade é que elas fazem tantas coisas, tantas e tantas coisas, que fica até difícil. O currículo delas não cabe aqui não, minha gente. Não cabe não. E a nossa segunda convidada, eu vou falar a imagem que eu tenho dela, né? Ela é criativa e criadora, né? No Instagram dela tem uma frase que eu vou ler aqui. Eu crio coisas que gostaria que existissem. Então, isso pra gente, principalmente quem tá na Paraíba, bom. Fantástico. Ela viaja, sai daqui, traz as ideias, põe pra gente. Eu não preciso ir, né, Marina Sá? Obrigada, Marina. Oi, meninas. Adorando estar aqui. A conversa vai ser boa, viu? Vamos embora, porque assunto tem. Assunto tem. Assunto tem. E aí nós vamos começar com uma pergunta bem simples para a gente já ir desenrolando esse bate-papo aqui, né? Para vocês, o que é que não pode faltar de forma alguma em uma experiência gastronômica? Que não pode falar que é comida. Não, a minha resposta é comida, gente. Sempre vai ser comida. Em uma viagem, o que é que não pode faltar em uma experiência, de fato, gastronômica? Eu acho que primeiro é a escolha do destino, né? Você escolher bem o destino, né? Você saber escolher o destino é que vai ser o sucesso. Vai dizer a mim que tu não escolhe o destino pelo que tu vai comer lá também? Diz a mim. Às vezes a gente vai, e isso já é uma tendência mundial, né? De você já ir para o local porque você viu uma experiência gastronômica. Que alguém já falou. Postou, né? Porque hoje é assim. Postou, tá na rede, aí você, eita, eu quero ir lá comer esse negócio. Mas aí faz parte também dessa coisa de você escolher o destino. Porque muitas vezes a pessoa vai, não, vou fazer uma viagem, vou para tal lugar. Aí vai para aquele mesmo lugar. Né? Tá igual e quando você junta um destino que, né, tem até uma frase, né? Vá a um destino que você nunca conheça, né? Uma vez por ano, pelo menos, né? Se você conseguir juntar um destino que você ainda não foi, não conhece, com a gastronomia, com a experiência que você vai ter lá, porque isso é um conjunto, não é só a gastronomia, não é só uma trilha, não é só um atrativo natural, né, ou cultural, é um conjunto. Né? E a gastronomia é muito forte. Por quê? Faz parte da cultura. Né? E sem cultura não tem turismo e vice-versa. Verdade. Né? O que é que você acha disso, Marina? Me conta aí. Então, eu acredito que a gastronomia ela é a melhor forma de se conhecer o lugar, né? Assim, muito das coisas que eu faço e do meu projeto principal, que é o Terroir, ele vem muito dessa oportunidade que se tem, né? De você conhecer aquele lugar através do que aquelas pessoas comem, através do que se produz naquela terra, né? Através de como se desenvolveu a história daquele lugar com a evolução, né? da gastronomia dali. Então, esses pontos, né, de observação da gastronomia, eles nos dão uma oportunidade
oportunidade de conhecer aquele lugar muito mais do que um passeio, né? Do que você olhar o visual. Então, eu acho que hoje em dia, um lugar que tenha um turismo de alta qualidade, ele só é possível com a gastronomia de alta qualidade ali agregado, né? Porque hoje a gente observa, assim, os melhores restaurantes de certas cidades, eles são mais visitados que os museus, por exemplo. Então, a gente começa a observar que aquilo faz parte, está muito atrelado ao turismo, né? Não dá para descolar uma coisa da outra, mas não. Eu acho até que, inclusive, o ponto de partida do turismo é a gastronomia. Né? Quando você fala que, eu vou sair daqui, eu estou indo, seja para onde for, né? Aqui do lado, sei lá, São Paulo, que seja. A gente está no mesmo país e a gente está falando de uma região que tem coisas diferentes da nossa, né? Sim. Eles saem de lá, vêm para cá, vêm comer nosso cuscuz, nossa tapioca. A gente Porque sai isso daqui... é a cultura, né, totalmente, do povo, né? Então. Eu acredito muito que talvez o ponto de partida seja até por aí. Sair daqui e comer, sei lá, cachorro lá na... Pois é, se eu escolho São Paulo, né? Vou para São Paulo. Eu posso escolher um outro destino, né, no interior de São Paulo que tenha outra cultura diferente do que tem na cidade, na capital, porque a capital é muito cosmopolita, né? Tem tudo do mundo. É um grande showroom, né? De tudo. Entendeu? Tem coisas do mundo inteiro. Que você imaginar de gastronomia, quiser comer do mundo, você encontra em São Paulo. Verdade. Né? Mas e aquela raiz, né? O terroir, né? Você vai encontrar onde? Naquela região, o que aquele povo, igual Globo Repórter, o que eles comiam, o que eles faziam, como eles vivem. Como eles vivem, é por aí, né? E é interessante essa questão que a Marina falou sobre pontos de observação, né? Porque hoje se confunde muito a palavra experiência, como tem sido muito discutida, né? Então acaba que muitas pessoas resumem a um prato gourmetizado, a um ambiente decorado, e a experiência ela vai muito além disso, né? Sim. A experiência é o aprendizado por meio da vivência. Então, tem muito disso, de conhecer a história do lugar através da gastronomia, né? Sim. Conhecer aquela cultura, não sair mais a mesma pessoa, né? Existe uma transformação, existe a questão de envolver sentidos também, né? Sim. Emoções. A comida, né? Ela traz essa coisa da afetividade, da memória afetiva, né? Eu comi esse negócio, me lembrou a minha avó, né? Tipo quando música, eu era criança. Né? Aí você remete a alguma coisa. Então, ativa, né? Um setor. Exatamente. Ativa mesmo, é verdade. E tem uma importância muito grande, né, de a gente falar disso e desenvolver isso também, porque a gente começa a mexer muito com a cadeia produtiva do local, né? Então, o Brasil, na verdade, o Nordeste também, a Paraíba, né? Ainda mais o Nordeste e a Paraíba, nós somos muito atrasados nesse sentido, né? De fomentar a cadeia produtiva, né? De fazer com que as pessoas cheguem aqui e eles comam o que tem aqui, na época que aquilo dá, né? Verdade. E, assim, o trabalho que a gente vem desenvolvendo com o terroir, ele é muito forte nisso. Então, assim, uma coisa que sempre me incomodou muito é, tipo... a gente ter ainda restaurante que mantém lagosta congelada na época do defeso. Porque é um consumidor muito mal acostumado, né? Aquela época é proibida a pesca da lagosta. E aí, vários restaurantes, eles pagam multa ao IBAMA porque eles têm aquela lagosta ali congelada que comprou do pescador, que não tirou nota, enfim. É todo um contexto de cadeia produtiva desregulada em função de não observar isso, né? Essa questão do que é local, do que é dali. A sazonalidade. A sazonalidade, né? Mas isso também é educação, né? Também é educação, mas isso também parte da gente, entendeu? Sim. Então, parte de nós, de chegar... Tipo, qual o sentido você chegar num lugar e pedir um suco de frutas vermelhas, aqui na Paraíba? Então, assim, são essas observações. Quanto mais a gente fala, mais as pessoas começam a atentar para isso. E aí, eu sempre conto uma história que é super interessante, que no primeiro festival que a gente fez em 2020, né? Janeiro de 2020, a proposta era muito clara. Então, era cada restaurante da cidade tinha que ter um prato com ingrediente local. Eu lembro. E aí a gente, né, abordou restaurantes italianos da cidade e disse, você tem que ter um prato com ingrediente local. E a pessoa disse, como é que eu vou ter um prato com ingrediente local se minha cozinha é italiana? É muito simples, né? E demos alguns exemplos. Enfim, a gente percebeu que aquilo ali foi um começo, né? Foi uma abertura de oportunidades para produtores de ingredientes artesanais, ingredientes, né, da Paraíba, que ficou uma coisa meio, deixou de ser
Deixou de ser uma coisa brega. Ah, não vou ter isso porque meu restaurante é italiano. Para ser uma coisa que as pessoas estavam valorizando, né? Então, começaram a surgir massas com recheios de ingredientes locais. Então, as pessoas começaram a valorizar isso como uma alta gastronomia também. Quem fez muito isso foi o Nildo, né? Muito. Aí o exemplo aí. Muito. Sim. Faz, na verdade. Continua fazendo. Eu sempre falo foi uma coisa engraçada. Eu fui fazer uma entrevista com uma chefe que tinha chegado, eram 2 pessoas de São Paulo, e aí eu fui entrevistada, aí perguntei assim, elas faziam um menu confiança, você tem dificuldade de achar insumos, produtos e tal? Ah, tem. Ou eu compro, eu vou a Recife, ou então eu vou a São Paulo, aí tá, beleza. Na outra semana, eu recebi aqui um jornalista que faz um programa na TV fechada e eu fiquei encarregada de acompanhar ele e levei ele para o Nildo. Aí eu aproveitei e falei, vou entrevistar o Nildo. O Nildo, tá, você tem dificuldade de achar produtos aqui e tal? Não, uso tudo aqui. Por quê? Usa a manteiga da terra, usa a castanha, até o vinho eu uso do Vale de São Francisco. Então, aí recentemente eu fiz uma consultoria para o Sebrae, né, pelo Sebrae Nacional, que criou um programa chamado Rede de Agentes de Roteiros Turísticos. E o meu foi o Brejo, peguei 4 cidades, e o meu tema foi justamente gastronomia, né? Era criar um roteiro gastronômico lá em Bananeiras, Areia, Solane e Pilões. E aí eu chamei a chefe Eliane Regis, que trabalha já comigo na empresa, foi a ganhadora do Prêmio Douman, né, da gastronomia, embaixadora da gastronomia da Paraíba, e a gente foi, né? E eu ficava, e tinha que ter algo da economia criativa dentro dessa rota. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou criar? Porque eu não quero criar algo da economia criativa que depois não vai ter mais. Você chega lá, não vai ter mais. Que não seja sustentável. Não tem a sustentabilidade, né? né? Falei, e eu ficava, Eliane, ela disse, não, isso é assim, assim, isso é assim, assim. Eu disse, não, Eliane, vamos arrumar, não, isso não dá e tal. Aí me lembrei, porque eu contribuí também com o plano de gastronomia, né, de turismo gastronômico nacional, que inclusive a gente colocou o terroir, tá lá dentro, né? E aí me lembrei que tinha o souvenir gastronômico. Aí criamos o souvenir gastronômico, que não é nada mais do que uma cachaça, é um souvenir gastronômico, né? Um biscoito. Comi uma geleia, gostei, quero levar para casa. Comi ali um filé que tinha um molho de geleia de cajá. E aí, quem é que faz essa geleia de cajá? Só eles. Aí fulano de tal. Né? Então, tem lá a geleia de cajá para vender. Né? E assim foi criando. E a gente começou a puxar isso nas pessoas, né, os gestores dos restaurantes lá, né, os empresários, de usar o produto local. Tinha gente que, por exemplo, comprava em Bananeiras o arroz vermelho de outro município, mas não comprava lá dentro, que tem Vocorina, o arroz vermelho. A dificuldade vem a criatividade. Então, aí eu estou fazendo um catálogo de receitas, né, afetivas e criativas para o Sebrae agora, envolvendo esses empresários, né? E estou colocando lá o produtor rural. Então, aquele produtor local, produz a banana, que tem, né, o porco é criado lá, faz o suco, faz a cocada, faz não sei o quê. Então, vão ter essas pessoas lá para valorizar. Né? Então, dona Neném da Bica dos Cocos resgatou uma comida que era antiga, e ela dizia que o pessoal usava mais quando pessoas mais pobres, ela dizia assim, mas não é. Quando ela botou a primeira foto lá, ainda demos um nome criativo, banana enxerida, quando colocou a foto, ela já está gente querendo comer essa banana enxerida. É que nem, né, a farofa lá de Caiana, que ela era usada para as mulheres que estavam de resguardo. E hoje a grolada, farofa grolada, né? Então, assim, puxamos o jatobá. A Marina teve a oportunidade de provar o brigadeiro de jatobá, que eu levei a Eliane para o terroir, né? E a chefe Eliane, e eu ainda fiquei com ela, Eliane, pelo amor de Deus, esse negócio vai dar certo, né? Brigadeiro de jatobá, olha, é meu nome e tal, mas é gostoso. Criamos esse negócio do jatobá lá também em Areia, né? A farofa do jatobá, né? A farinha do jatobá. E aí, a partir dessa farinha do jatobá, criou-se um
outra fonte de renda, né, para uma pessoa da comunidade Xande Jardim. Dali já tem gente fazendo picolé, já tem gente fazendo cocada, já tem gente fazendo crepe, já tem gente fazendo bolo, um monte de coisas do jatobá que é nosso também. O pessoal acha que o jatobá é muito do Cerrado, mas tem muito aqui na Caatinga, né, no Nordeste também. Mas então, assim, valorizar o que é nosso, valorizar, né? assim, deixar a economia pra gente. Exato. Usar o que é nosso. A menina da farinha já está vendendo em Areia, João Pessoa e Bananeira. Mas para tudo isso precisa de todo um processo de educação, na verdade. E aí, voltando à pergunta principal, né, que era a experiência gastronômica no turismo, né, depois de tudo que a gente falou da gastronomia local, eu acho que essa não existe a experiência gastronômica no turismo, eu acredito, se aquilo não tiver atrelado à vivência daquele lugar. Né? E aí a gente falou muito aqui da gastronomia de Onildo, da gastronomia, mas isso tudo ainda é gastronomia regional, né? Eles trabalham gastronomia regional, mas a gente não precisa nem estar só nesse lugar. Sim. Então, se a gente tem, por exemplo, um restaurante japonês aqui, não faz sentido nenhum que com a fartura de peixe que a gente tem, esse peixe venha de fora. Eu ia comentar isso. Então, volta para isso. Então, não é sobre a cozinha regional. É sobre, realmente, o produto, né? Se eu tô num restaurante japonês na Paraíba, eu tô comendo peixe fresco de lá, que é sensacional e que tem peixe na porta o dia todo. Não faz sentido. E não funciona assim. Muita gente talvez não saiba, né? Mas meu marido começou... temos um restaurante aqui em João Pessoa, chamado Ipom, que hoje só quem está à frente... quem está à frente é só meu cunhado, né? Meu esposo que começou o restaurante com meu cunhado. E eles diziam, você não tem ideia da dificuldade. Inclusive, e aí a gente vai fugir, que está dentro da gastronomia. Inclusive os recipientezinhos, como é que chama? As molheiras. Sim. As molheiras. Não tinha, eles tinham que trazer tudo de fora, e fora do país. Olha aí. Sabe? No máximo que conseguiram em São Paulo. E hoje não, hoje a gente tem as pessoas que fazem, inclusive as molheiras, que quer dizer, sempre teve. Só que a gente não tinha informação. Os artesãos. Não tinha os artesãos. A gente não tinha essa desenvolvimento cultural, né? Então, a gente agora tá entrando no momento de desenvolvimento cultural para olhar para isso, né? Peixe, iguarias. Quando você vai, por exemplo, você viaja para fora do Brasil, assim, você vai para a Suíça, por exemplo, você vai no restaurante, lá tem escrito peixe do dia do lago tal. Eles dizem o nome do lago que aquele peixe foi tirado. Porque aquilo faz com que aquela pessoa que está chegando ali, ela valorize o restaurante, que eles realmente, esse insumo é da minha cidade. É do meu bairro, assim, quanto mais nichado, quanto mais próximo da sua casa, melhor. E eu, enquanto turista, tô achando o máximo provar aquilo. Exato. Aí então, a gente aqui é a cultura do salmão. Que nem nosso não é. Pois é. Mas são vários outros ingredientes, né? Então, acho que se a gente vive uma experiência gastronômica em qualquer lugar que seja, aqui ou em qualquer outro lugar, que ela não tiver muito atrelada a essa vivência, esse aprendizado do local que você tá, ela é super fake, assim, ela vai cair em algum momento, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de experiência gastronômica, a gente fala de vivência e de aprendizado, né? De tal forma que a gente sai dali, de repente, mais transformado e com mais conteúdo e mais conhecimento do que de um museu, como a gente falou, né? Que tem restaurantes que estão aí tendo mais visitações do que museus e pontos turísticos. E Marina, tem que conectar, né? A comida conecta a pessoas, a lugares, às vezes até a épocas diferentes. Totalmente. Então, se não houver essa conexão na hora da experiência... Marina, eu acompanho Marina de longe, sim, né? Vejo muito ela no Instagram, enfim. Conheço Marina há muitos anos, inclusive. Mas aí eu vejo muito Marina, ela viaja, ela faz as viagens dela lá, europeias e etc, de não sei quantos mil dias. Aí quando ela volta e bota alguma coisa em prática, né? E aí, com certeza, não vou nem perguntar sim ou não, com certeza, você traz muita coisa para implementar aqui, né? Sim. Dá um exemplo aí. Não, primeiro acho interessante falar, já que a gente tá numa temática tão pertinente de eu falar isso, tipo, a ideia do terroir, ela surgiu disso, né? Eu não sei, algumas pessoas não sabem, eu trabalhava antes com produtos importados, né? Então, eu tinha uma distribuidora de produtos importados para restaurante que se chamava Le Food. E lá eu vendia tudo que não tinha na cidade em termos de produtos super sofisticados importados, né? Inclusive, um parênteses. Você fez um coworking gastronômico, não foi? Foi o primeiro do Brasil, acredito. E aí eu trazia esses insumos, né? Então trazia azeite trufado, foie gras, esses cortes, né? Wagyu. Então eram produtos super diferentes, 100% importados. E aí
geleias de frutas vermelhas, que eu tô comentando, francesas, né? Pasta de queijo de cabra francês também. Então, assim, eu tô falando 2018. Eu vendia aquelas coisas, eu sabia quanto aquilo custava, sabia quanto é que eu pagava de frete, de imposto. Não conhecia as pessoas que eu estava beneficiando com aquela compra, né? Ou seja, os produtores daquilo estavam muito longe da gente. E nesse momento eu comecei a me aprofundar e a conhecer mais os produtos locais, né? Então comecei a conhecer o queijo da Fazenda Carnaúba, comecei a conhecer as geleias das frutas locais. E aí, em 2018, eu fui para uma feira no Piemonte, em Alba, de trufas brancas, e lá, né, pesquisando e vendo preço de terra. Meu marido é construtor, então a gente sempre pergunta quanto é o lote e tal. E eles deram uns preços, assim, bem estratosféricos. E eles disseram, caramba, bem caro, né? Nosso preço de beira-mar. Nosso preço de beira-mar. E eles justificaram, assim, com muita naturalidade, que aquele preço, por causa do terroir deles. Isso aqui é a terra que dá o melhor vinho do mundo, a melhor pasta de avelã do mundo, a melhor azeitona do mundo. Então, tudo deles era o melhor do mundo, né? E eu disse, caramba, uma super autoestima, né? Na minha cabeça ficou muito claro que a autoestima deles era invejável. E eu disse, não, o que falta pra gente é autoestima, né? Sim. E aí, naquela viagem, como você disse, né? Quis implementar, não foi exatamente algo que eu vi, mas eu voltei muito transformada no sentido de dizer, eu não vou fazer mais o que eu faço. Porque eu vendo isso, eu trabalho com isso, eu uso minha voz, meu conhecimento para vender esses produtos que eu não sei de onde vem, assim, exatamente, não é da minha cadeia produtiva, eu sei o que eu pago de imposto, de frete, e eu já conheço produtos que são iguais ou melhores do que esses, da minha região. Uhum. E aí, houve uma virada de chave na minha mentalidade, que eu disse, não, agora eu não vou mais fazer isso. E foi aí que nasceu o Terroir. Eu disse, eu não sei como ainda, em que forma, de quê, mas eu vou usar o que eu sei, as pessoas que eu conheço, para fazer alguma coisa pelo terroir do Nordeste. E foi aí que começou o Terroir como um festival gastronômico, né? Que agora já virou filme, que já teve o Terroir na Caixa, que já teve evento digital, várias coisas, mas sempre com esse mesmo propósito, de que as pessoas entendam que uma experiência gastronômica de qualidade e transformadora... Você está educando. Exatamente. Ela só faz sentido com esse aprendizado que eu tive em 2018, né? Que não era exatamente um evento, mas era uma mentalidade. E aí, é nisso aí que a gente vem trabalhando com muita força. Mas você tá certa, sempre que eu vou, eu tô ali de olho nisso para implementar alguma coisa aqui, né? Às vezes é um evento, às vezes é uma mentalidade, mas acho que a gente tem muito a aprender ainda, né? Então, eu acho que a Europa é um lugar que eu gosto muito de viajar. Eu acho que, em termos de experiência gastronômica, eles são muito desenvolvidos, né? Então, tem sempre o menu do dia, eles compram o que dá ali, né? Eles são muito bairristas nesse sentido. Então, é o queijo daquele lugar, é a geleia daquele lugar, das frutas que tem ali, é o peixe do dia, a carne do dia. Então, acho que, através disso, eles ensinam muito pra gente. E aí nós precisamos desse bairrismo, né? Dessa valorização, enfim. Eu assisti o Expedição Terroir, tenho só uma observação, ficou chato quando acabou. 36 minutos. 36 minutos. Eu volto demais. Não, eu não dormi, menina. Eu fui dormir, era 2 e pouco da manhã, eu repetindo, e repetia. Não cansava de ver. Como eu falei... Eu assisto hoje. Fantástico. Eu não vi. Como eu falei pra Marina, assim, todas as experiências lá eu já conhecia, porque eu já, né, trabalhei muitos anos conhecendo esses locais, e algumas daquelas experiências fui eu que descobri, como lá nos Potiguara, né, a Angelita, a gente estava passando para fazer, a gente que criou as trilhas potiguaras, quando eu estava na Secretaria de Turismo do Estado, e a gente foi fazer a produção, foi criado um site, né, então fotografia, filmagem e tal. E quando a gente estava passando com a produção, a gente viu um forno com as cabacinhas de coco, né? Virada ali, parecendo um dominó, um negócio assim. E uma senhora parada lá, a gente parou o carro, aí fomos lá, né? Era a mãe da Angelina. Aí pedimos para ela soltar o cabelão assim, né? Bem negro, bem bonito. Aí a gente perguntou o que era, ela foi falar, não, é um forno de tapioca e tal. E aí a gente começou a colocar no roteiro. Tinha um menino que morava em Barra de Camaratuba, que tinha um receptivo, montou um receptivo lá. Então ele passava por lá, Cacique Raquel, que faz o óleo de coco, faz as bezeções lá e tal.
Então, ela começou a melhorar. E, na época, inclusive, o meu antigo secretário botou 2 funcionárias da secretaria para ir lá, para ajudá-la a dizer o que tinha que fazer na gastronomia, porque a pessoa trabalhava com um restaurante e tal. E deixou a gente de canto, né, que tinha iniciado, e elas foram. E a gente bem quieta lá. Quando chegou lá, odiaram, né? Porque o negócio é você não mudar nada, você não vai mudar a cultura deles. Você só vai dar uma melhorada e dar a autoestima que falta neles. Porque aquilo ali é tão comum para eles, faz parte do cotidiano deles, que eles me ensinar o que eu sei fazer. Exato, não percebem que aquilo é uma coisa incrível. Nós sabemos que a cultura ela não é estática, ela passa por transformação, mas aí descaracterizar já é outra coisa. Entendeu? Né? Então, assim, chega pra lá e a gente entrou no circuito de novo. E aí justamente quando você tira a autoestima, né? Ele tá fazendo uma coisa ali que ele tá achando que era super bacana. Aí ela chega pra lá, pronto. Aí ela começou a melhorar. Fizemos, na época eu tinha o outro site, né, o Concierge, com a Ana Célia, fizemos uma revista de turismo e levamos nessa revista a tal do casamento, né? Cultura e turismo. Eu não queria na capa um rostinho bonitinho, novinho, né? De alguém do turismo. Falei, não, eu quero uma experiência de alguém da cultura que vá vivenciar algo do turismo naquela localidade. Escolhemos Barra de Camaratuba e aí a gente estava entre Zezita Matos e era um cantor, esqueci o nome dele agora aqui, um outro cantor daqui também, Seu Pereira. Aí um belo dia eu estou lá na secretaria, quem chega? Zezita Matos. Aí eu falei, vai ser ela. Aí eu, Zezita, você podia me dar seu telefone, que eu queria conversar com a senhora depois e tal, nada a ver com a secretaria. Ela disse, pois não, tal. Aí eu falei, olha, liguei para ela, estou querendo fazer uma experiência, levar alguém da cultura para vivenciar, né, o turismo nessa região aqui e tal. A senhora topa, pode levar seu marido, não sabia nem se ela era casada, nem nada. Eu falei, pode levar seu marido, quem quiser, entendeu? E tal. Ela disse, não, e se ela quisesse levar mais gente, eu tinha que alugar outro carro, né? Mas ela disse, não, eu vou sozinha, porque ia a pessoa da produção, que ia filmar e tal. Aí foi. Na noite, que a gente vai conversar com ela, aí ela diz que não sabe nadar. E tinha aquele passeio da canoa. Jesus. Não, do macarrão no Sim, rio. Da flutuação, da flutuação, que é num macarrãozinho, você vai flutuando do mangue para a boca da barra, né, encontro do rio com o mar. Aí ficou, meu Deus do céu, disse, não sei nadar. E tinha passado pelaquela experiência do ator que morreu, né? Pode confiar no macarrão. Aí o rapaz, e agora? Não, gente, não, olha, eu vou com a senhora, a gente tá do lado, tá com pessoa, vai dar tudo certo e tal. Foi uma experiência para ela incrível. Ela disse, olha, depois a gente entrevistou ela depois, né? Ela disse assim, aquela passagem que sai do mangue e começa a abrir o rio, aquilo em algum momento vai aflorar, em algum trabalho que eu for fazer. Foi incrível. E aí levamos ela em Angelina. Então, a experiência lá da tapioca, do beiju, do pé de moleque, aí ela já estava totalmente mais, né, voltada para o comércio mesmo, né, para se divulgar, e ela já estava vestida a caráter, já estava... Entendeu o propósito, né? Porque ela aceitou, inclusive. Aceitou. Exato. A trilha dos potiguaras, inclusive, quando a gente foi fazer, houve uma resistência deles lá, dos indígenas, né? A gente recebeu lá na secretaria o pessoal dizendo que não garantia nem a nossa integridade física, porque a gente estava fazendo twist oculto lá, né? Porque eu não queria... que eles arrumassem a casa. Eu queria ver como era. Claro. E ali você dá só um toque, eu não vou mudar. Sim. Como ela não quis, óbvio, é a cultura dela. Né? Então, a gente não pode mexer na cultura quando você chega num local das pessoas. A gente tem que valorizar e elas se sentirem pertencentes àquilo e se valorizar, e essa autoestima vem.
E aí o destino começa... Mas você perde completamente a experiência, ainda fica algo meio caricato, né? Você chega, você vê que aquilo foi montado, aquele turismo de plástico que não faz sentido. O que eu estava aqui, vocês falando sobre isso, eu estava aqui refletindo que a gente vai para fora e aqui a gente tem tanta... Eu não conheço a metade, gente. Tem. A metade. Tem. Vocês conhecem muitos... Você tem que ir para Natuba, viu? Pro vinho. Pro vinho, né? Pro vinho. O vinho também foi uma descoberta nossa. Muito pelo trabalho de vocês descobrem, né? Sim. E aí a gente tem que, de fato, ensinar. E aí é o trabalho de ensinar a mim, por exemplo, como turista, né? De fazer o turismo na minha região. A gente vai para fora, eu vou muito para outros lugares. Porque eu queria comer aquele negócio. Quando aqui a gente tem tão bom quanto ou melhor, né? E aí eu vou puxar esse gancho aqui. Acho que você, não sei se você já foi, Orlando, Miami, que o pessoal sai muito daqui para comer a nossa cultura lá fora. Né? Então, tem um restaurante chamado Camilas, que tem em Miami, tem em Orlando, que inclusive é de um paraibano, do Alex. E eu vejo, né, que vendo, eu tenho uma agência de viagens, eu vendo Disney. Então, quando você fala em Disney, Orlando, Miami, lembra logo de parques, né? E o pessoal sai daqui para ir comer a nossa comida lá. E a gente não tem esse hábito, né, de fazer esse tour nosso aqui. Coisas melhores. Lá eu saio daqui e vou para Miami para comer feijão e arroz. Né? E aí eu queria, inclusive, tem um vídeo que o André, que é o gerente do Camilas, ele mandou pra gente. Tem aí, produção? Vamos olhar. Ele vai falar um pouco sobre essa experiência lá. E o André, hoje ele é o gerente dos Camilas, né? É um restaurante muito antigo, que o Alex, que é o dono, um dos donos, né? São dois, mas ele vai falar um pouquinho pra gente. Olá, tudo bem? Meu nome é André Catena e eu sou um dos gerentes responsáveis pelo Camilas de Orlando, na Flórida, e vim até aqui falar um pouquinho sobre qual é a diferença, né, que a gente impacta a vida dos americanos e da comunidade brasileira aqui em Orlando. Bom, para começar, eu vou explicar um pouquinho sobre a nossa história. A gente começou em 1989, lá desde Miami, e veio para Orlando, na Flórida, em 1994, né, com uma proposta aí de uma possível Copa que existiria aqui em Orlando. E a comunidade brasileira agradeceu muito, porque naquela época existiam poucos restaurantes, poucos lugares, né, brasileiros para a comunidade. Desde então, o Camilas ele serviu como uma embaixada, uma base, né, para a comunidade brasileira viver e vir comer aquele sabor, aquela saudade. Aqui você matava aquela saudade literalmente, né? E de contramão, os americanos que aqui passavam, eles ficaram em choque. Como assim? Que tipo de comida é essa, que é uma delícia, né? Que remete à comida da sua família, da sua mãe, da sua avó. Então, foi uma coisa que sofreu bastante, que receberam com muita facilidade, porque, e você imagina, como é uma comida latina, brasileira, gostosa, e que faz a diferença. O americano, ele se apaixonou. Então, literalmente, desde essa época, né, principalmente depois que a gente assumiu a nova direção com o Léo e o Alex em 2013, a gente veio exercendo aí realmente uma diferença na vida do brasileiro, da comunidade brasileira e do americano, que aqui veio, comeu, gostou e chama todo mundo para vir experimentar. É isso aí. Gostaria de colocar aqui, né, nesse vídeo, o nosso chamado. Se você ainda não conhece o Camilas Restaurante, está passando por Orlando ou Miami, vem conhecer a gente, vem conhecer. E agora também a nossa equipe, nosso grupo, tem uma churrascaria brasileira chamada BR77, e ela fica lá no mall do Margaritaville. Você não pode perder. É um churrasco gostoso, que cabe no bolso. Você que está pertinho da Disney tem que conhecer.
com mais de 6 tipos de pratos quentes, salad bar, mais de 15 tipos de carne prime, é uma delícia. Então nós, como uma equipe, a equipe Camilas, a gente vem crescendo aí dentro do mercado americano, né, dentro do mercado da Flórida, convida você e todo mundo a conhecer nossos restaurantes e é isso aí. Tá? Um dia a gente pode estar até aí no Brasil, olha só, quem sabe, não é mesmo? Um grande beijo, muito obrigado e a gente te espera por aqui. Tchau, tchau. O brasileiro doido para ir para lá. Não é? E você viu que o que ele falou é o que a gente falou aqui, a comida afetiva, né? Ele achou esse nicho lá, né, dos americanos, porque, como eu estava falando aqui antes da gente iniciar, né? Quem é que vai, o brasileiro, vai para a Disney? Quem é que vai? A maioria é adolescente, criança e tal. Comida americana mesmo é muito cara, né? Restaurante americano é muito caro. Então, em vez de você cair num McDonald's, né, que vai comida... cair um dia, pode cair. Né? Cai, mas não fica, né, todo dia, você tem uma comida que vai te remeter à casa, né? Você está ali sozinha, né? A sua casa, aquele sabor brasileiro, com um preço justo, um local agradável e com a variedade de comidas que você já está acostumada. E é interessante que essa memória afetiva nem sempre vem de algo que a gente comeu, mas algo que se assemelha, às vezes, à comida da nossa avó, da nossa mãe, né? É uma coisa que eu sinto muito em Minas. A comida mineira me lembra muito a comida da minha avó, que é paraibana, e a comida é diferente, mas lembra, em alguns aspectos, acaba lembrando, né? Até os ambientes, a forma do mineiro lidar, então acaba lembrando um pouco a minha avó. Vê que ele incluiu o churrasco, né? Não é? Fala em brasileiro. Não, fala em agora comida acabou, brasileira. Né? Churrasco. Não, e eu lembrei, sabe o que ele falando? Eu assisti a Copa de 94 no Camilas, em Orlando. Olha aí. Só que eu pensei que era bem mais antigo. Ele falou que abriu na Copa de 94. E achei lá, lembrei, veio um filme na cabeça. Mas eu pensei que era bem mais antigo. Eles conseguiram fazer um nicho, assim, bem interessante, né? Porque eu ganhei uma toalha de Alex com o nome Camilas, e aí eu dei para meu sobrinho. E meu sobrinho, você foi lá, tia? Você foi lá? E ele já pensa, já lembra o quê? Parque. Camilas, já associa. Porque muitos, os grupos e etc. Então, já sai daqui tratado. Já sai daqui. Mas eles fizeram... É verdade. Eu trabalhei na MR, gente. Então. Né? Então, a gente minha operadora, já saía... E outra, é filho grupos. Da casa, né? Sim. O Alex paraibano. saiu do Brasil, de João Pessoa, inclusive. Lavou prato. Foi lavar prato. Caiu nas graças do dono. Do português. Que era um senhor já. E ele disse, não, eu vou ficar com o restaurante. O senhor não quis mais ficar com o restaurante. Alex pegou e junto com o outro, que eu até esqueci o nome dele. Ele falou. Léo. O Léo, né? Léo, é de Pernambuco, Léo. É? De Pernambuco? Eu não sabia. Bom saber. E o Alex... pegou aquela oportunidade, né? O Léo e o Alex pegaram aquela oportunidade e fizeram o que fizeram, assim. Eles, de fato, são uma referência, né? Falou em viagem para parques. Ele fala, Disney. Inclusive, que o Camilas hoje é como se fosse uma embaixada brasileira, porque ele diz que até tem um problema no hotel, eles vão procuram eles lá. Tem um problema, não sei o que, procuram eles lá. Se sente em casa, né? Virou embaixada. É um ponto. Ponto turístico. Não é? Ponto turístico também. Ponto de pode faltar. Fala português e come feijão, eu vou resolver tudo. Levar uma excursão, se perde, vai onde? Se encontra no Camilas. Então, é por aí, viu? É por aí. Verdade. É muito rico, né? O nosso mundo. A gente está falando numa coisa muito pequena. Se a gente fala Paraíba, por exemplo, a gente tem... Brasil muito rica, a gastronomia é muito rica. Imagina o mundo, gente. Nós temos uma cultura que é praticamente continental, né? Porque você sai de uma região para outra, parece que saiu de um país para outro. De tanto diferente. E dentro se a forma de falar já é diferente. Pois é. Recife, dentro do Programa Nacional, a gente discutiu muito isso lá. Porque quando eu fui convidada para participar, eu estava na secretaria, quando eu entrei, foi online, né? Aí cheio de chefe, gente... doutor, gente da academia, não sei o quê. Aí eu olhei lá, só tinha eu e um outro colega meu de Pernambuco, que era a mesma função que a minha, interlocutor do programa de regionalização. Eu falei, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo aqui? Mandei um zap para ele. Menino, Gil, o que a gente está fazendo aqui? Só tem os bambambam da gastronomia aqui, né? Mas aí a gente começou a ver
que a gente tinha o que contribuir também, porque a gente tinha uma outra visão que eles não tinham. E aí lá surgiu até a questão de a Bahia não é só o acarajé. Sim. Né? A tapioca paraibana é diferente da tapioca de outro lugar. Então, assim, a gente não pode colocar todo mundo dentro de um cesto e dizer que a gente é tudo igual no Nordeste, por exemplo. Né? Nós somos a maior região do país. Então, eles acham que toda a comida do Nordeste é tudo igual. É como diz o sudestino, né? Diz no Norte. No Norte. Né? Ainda tem essa, pra cima, né? De Salvador é Norte. É Norte, exatamente. Então, a gente viu que tem diferenças e que isso precisa ser valorizado. Eu preciso conhecer mais. E uma coisa que eu acho bacana é que muito da nossa gastronomia tem a ver com adaptações também de outras culturas, né, há anos atrás. Eu fiquei super surpresa quando eu vi que o bolo de noiva, por exemplo, tinha surgido em Pernambuco e que era uma adaptação de uma receita inglesa. Só que eles adaptaram com o que tinham aqui. Porque algumas frutas que eles utilizavam, né? E olha aí, aí eles adaptaram. Eles vieram para cá, mas eles usaram o terroir para poder montar aquela receita. Aqui, a nossa gastronomia mesmo, raiz era indígena. Isso, a gente tem, né? Indígena, né? Vem muita receita portuguesa. O negro, que aí o português trouxe para cá muita coisa. O francês, porque a gente foi colonizada por vários países, né, da Europa, né? Até francês, holandês, português, todo mundo queria um pedacinho daqui. Então, sempre, né, Richelieu, no artesanato, né? Isso veio de fora. Então, muita coisa a gente foi adaptada e a gente foi melhorando e criou uma identidade, né, brasileira. E, Marina, qual é o próximo? A próxima ideia, a próxima criação. Eu já sei, mas não posso falar. A minha curiosidade é saber. Pode falar? A minha curiosidade é saber se a expedição vai ter continuação. A expedição vai ter continuação, e quem sabe para outros estados do Nordeste, né? Sim. Então a gente já está aí também todo mundo de olho nisso, né? Todo mundo de olho nisso, exatamente. Então a expedição tem sim continuação, talvez várias continuações. E o próximo é São João. Né? Essa menina, o mundo é pouco para ela, pelo amor de Deus. Mano. O próximo é São João, né? Vamos para subir a serra, vamos para Bananeiras. Lá a gente vai fazer o Rancho Terroir. Não vou estar lá não, eu vou estar em Areia. Mas vá pra lá, prestigiar a gente. Vai ter o Rancho Terroir. A gente vai levar o terroir, né, em forma de fazenda, né, com essa pegada mais de campo, né, com os produtos locais, né, da região, também da arte popular da região e muita experiência gastronômica, né? Então, além dos produtos e dos artistas locais, né, a gente vai ter a música, né, oficial do São João, que é o forró, é o pé de serra, a sanfona. E aí a gente vai ter também duas grandes operações gastronômicas, que é a churrascada, né? A gente trabalhou com eles aqui em janeiro. Foi maravilhoso. A gente trouxe lá da Fazenda Churrascada de São Paulo. E foi muito legal. Então, assim, a gente teve, né, experiências muito ricas de fogo de chão, né, com essa coisa deles, que não é do Nordeste, mas é muitíssimo brasileira, né, que é o nosso churrasco. E o Al Dente, né, que é um super restaurante italiano daqui, mas que trabalha de forma riquíssima com a parte dos insumos locais, né? Então, eles fazem lá os raviolis com recheio de rabada, de queijo de cabra. Nhoque de banana da terra. Nhoque de banana da terra. Gostei. Então, a gente vai ler. Com certeza. Ela é doida de não me chamar? Ela é nem doida. Ela é doida? Então vai ter muita coisa legal. Disse que eu vou? Não vai. E aí estaremos lá de 15 de junho a 2 de julho. Apenas 18 dias de evento. Apenas. Repete o final? Como de é? 15 de junho a 2 de julho. 18 dias. Pouco tempo, né? 18 dias. Vai tem ser, que ser, né? senão não vai. Vai ser pra ficar com saudade. Né? Meu Deus do céu. Tem que ser pra dar tempo de ir também, né? Porque não, eu muita vou gente querendo ir. Eu vou estar em Areia num período de São João mesmo. Final de semana de São João mesmo. E o Festival Terroir desse ano vai ser em São Paulo. Mentira! Em outubro estaremos lá, levando, né, a nossa cultura para lá, para que eles nos conheçam mais a fundo. Show. E isso é super importante, assim, foi um movimento muito importante. Acho que tanto o lançamento do filme, né, nos faz com que a gente leve essa mensagem. Não adianta nada a gente estar falando desse assunto por aqui, fazendo esse processo educativo por aqui, e que a gente não consiga levar isso para o maior centro consumidor, Sim. que é São Paulo, né? Então, o filme já chegou lá,
Então, a gente já tem, assim, ótimas notícias do que as pessoas estão vendo. E o festival já vai chegar lá de forma presencial, né? Acredito que isso traz, a gente está falando de turismo, turistas qualificados, né? Turistas em busca de uma gastronomia de qualidade, da arte de qualidade, da música de qualidade. Então, a gente trabalha muito forte também nessa parte de desenvolver um público consumidor que realmente tem um poder de transformação, né? A gente sempre brinca de uma pessoa, o pessoal dá aquela passadinha ali na tapioca e vai embora, não gasta nada, não consome nada. Então, o objetivo do Terroir é muito claro ao desenvolver um público consumidor com um ticket médio bem mais alto do que isso. Né? E é isso que a gente vai fazer lá, e é isso que a gente vai buscar. Acredito que com o filme a gente já teve esse resultado legal. Porque Menina, no documentário... Na estreia do documentário, o artesão já vendeu tudo. Foi. Pedi pra ele ir. Como é o nome dele? Sérgio Teófilo. Sérgio Teófilo. Eu falo com ele sempre. É lá de Dona Inês, eu disse, amor. Sérgio, você venha. Ele teve que buscar mais coisa no Eu quero carro. colocar as artes dele aqui. Eu disse, você venha e traga suas peças pra vender. Aí ele só vou com a começar maquininha. a produzir pra vender. Vendeu tudo, assim. E assim, eu acho que é isso, Eu entendeu? falo sempre, eu quero colocar as artes dele aqui. Maravilhoso, ele é incrível. E assim, no filme a gente conseguiu mostrar a riqueza da Paraíba. Então, eu até comentei lá no dia do lançamento, eu sou muito incomodada da Paraíba ser muito vinculada à cultura sertaneja, né? Então, é rubacão, é o cangaço, é o chão rachado, né? É sempre muito disso que se fala, e quando você vê o documentário, você vê a riqueza do brejo, a riqueza da cultura indígena, de João Pessoa. Dos documentários daqui era aquela coisa do chão rachado, daquela pobreza, né? Querendo manter uma coisa. Uma pobreza que não existe. Mas, Quando as pessoas... Quer dizer, até existe, mas estamos muito além. Eu não sou daqui, né? Eu nasci no estado do Rio e vim de Brasília. Carioca. Fui criada em Brasília. Eu sou carioca. Tá. Né? E vim de Brasília, fui criada em Brasília. Quando eu me mudei para cá, né? Eu me separei, me mudei para cá. Meu ex-marido dizia, vai para lá os cabeças de coco, só tem coco, chão rachado, não sei o quê. Chega aqui e não quer voltar mais. Quando ele viu... Aí ele entendeu, né? Por que eu tô aqui, né? Já tem minha mãe que veio, tem meu tio, já tem outro tio querendo vir. Aquela velha história, eu moro onde você passa Gente, férias. não é? Isso. E é isso que a gente tem que mostrar, né? Então, é isso que a gente vai fazer, levando a nossa cultura, a nossa gastronomia, para que as pessoas venham, né? E venham colocando a nossa cultura e nossos artistas e nossos chefes no lugar que eles merecem. Eu ainda não... E essa comunicação é importante, né? O documentário, levar o festival para lá, porque aí, como você falou, mostrar quem de fato traz o público certo, traz o público certo, porque não adianta nada trazer aquele público que diz, bode, não vou comer bode. Não, esse não é o nosso público. Nosso público é aquele que quer de fato viver uma experiência gastronômica. Experimentar. Exatamente, então é esse que a gente tem que chamar mesmo. Exatamente, minha gente. Olha o Peru aí, como foi transformado a partir da gastronomia, né? Quem era o Peru há uns anos atrás? Nada. Né? Hoje as pessoas vão para lá. Gastronômico, Peru. Vão para lá para poder comer, né? Experimentar. Viver a experiência. Exato. Né? Agora lá, eu conheço a pessoa que é do Ministério do Turismo de lá, né? Ela fala, mas lá o turismo é uma política de Estado, de fato. Então isso ajudou, né? Então a gente precisa disso. É uma prioridade. Né? Quando junta, a gente não pode depender, ficar na muleta do poder público, mas quando junta poder público e o privado, né, para fazer algo bacana, menina, ninguém segura. É verdade. Entendeu? Eles instituíram em São Paulo o Peru Week. É uma semana que lá os restaurantes, os chefes, eles fazem comidas, receitas peruanas. Se movimenta e chama a atenção de todo mundo, né? Mídia, consumidores. E aí isso é super interessante. Ai, gente, que rico, né, ter vocês aqui. Foi uma conversa ensinando, muito bacana, né? Exatamente. Por mais que a gente viva isso, ouvir de quem sabe, né, é muito gratificante. Para mim, eu tô aprendendo muito. Eu tô muito feliz em ter vocês aqui. Para mim é um privilégio ter vocês. E eu já acompanho, volto a dizer, já acompanho vocês, eu sei da luta de vocês, mas ouvir da boca de vocês, assim, é outra realidade, né? É verdade. Que bom. Eu tô muito feliz com esse episódio, né? E é um prazer, gente. Eu queria muito agradecer a vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui. E a gente vai ouvir muito falar de vocês, né?
Marina, então, voando. Marina, daqui a pouco, ela tá na Suíça. Falando do Nordeste do Brasil, né? Importante. Ela chegando lá, só o meu terroir. É isso. Vamos levando e fazendo a transformação acontecer. Exato. Senão não faz sentido, né? O projeto nasceu para isso mesmo. Que bom, eu sou uma admiradora. E agradecer também aos nossos apoiadores, né, Dani? Então, sem eles, contribuído para que esse projeto aconteça. A gente só tem a agradecer. É muita gratidão que a gente tem pelas pessoas, pelas pessoas que estão acolhendo e ouvindo e prestigiando o que a gente, né, se propõe a fazer aqui, trazendo pessoas como vocês para falar, né, e ensinar, que eu acho que é isso mesmo. É isso, não é, Leilão? Então, agradecer ao Camilas, né, que esteve conosco. Camilas que está levando a gente para lá quando? Pronto, vamos levar o terroir para Camilas, acabou. Então, não, a gente vai fazer, não no Camilas, é em Orlando, na Flórida. Na Flórida, negócio de Miami. Na Flórida lá, né? Vamos pegar a Flórida, não? Tudo certo. Exato. É isso aí, até o próximo episódio. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, que eu já conheço já há um tempinho. Um prazer estar aqui com essa fera, né, Marina, que sempre inspira, é uma inspiração pra gente. Obrigada, meninas. Eu amei também estar aqui. Como se deixasse, a gente conversava aí mais umas 2 horas. Se tivesse comida aqui, mais ainda. Assunto teria. Na próxima eu trago. Mas ela vai voltar. Na próxima vem com a comida. Com a comida e com a bebida. Entenda que o passo dela é São Paulo ainda. É só ali. Daqui a pouco a gente vai fazer uns 10 episódios com ela. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo.